Bom, a nossa parceria, minha e da Luciana, começou em 91, quando a gente era estudante ainda de cinema, começou a produzir os primeiros objetos. Foi uma coisa que nasceu um pouco por acaso ali e, enfim, foi caminhando sozinha, foi ganhando corpo, de um objeto nasceu outro, e aí uma exposição, e aí outra, e outro objeto, enfim. Foi meio que uma geração espontânea, mais do que uma decisão de, vou ser designer. Foi uma coisa que aconteceu. Então, a gente trabalha junto desde 91 para 92 e no começo a gente assinava com os nossos nomes, Luciana Martins, Gerson de Oliveira. Veio essa palavra ovo e no começo mesmo a gente se colocou, não, ovo não, né, não dá. E aí o ovo continuou na cabeça, assim, foi ganhando força. E finalmente o que a gente, assim como a gente começou a se sentir realmente identificado com essa marca, com essa palavra, é porque o ovo junta três coisas que a gente acredita que sejam características importantes do nosso trabalho, que é a limpeza formal, o design da natureza, né, tido como a melhor embalagem, enfim, a característica formal mesmo. A ideia de criação, de origem, de vida, de fecundação, de procriação, de movimento, de narrativa, todas essas ideias que o ovo contém. E, por último, o humor. E essas associações que ele traz, do ovo frito, do ovo mexido, do ovo não sei o que, do ovo quente, omelete. Então a gente acha que isso tudo, essa pesquisa formal, criação e humor, é muito o que a gente busca. Então, que tinha tudo a ver, vamos ficar com o ovo mesmo e não teve opção. Então, esse cabideiro que a gente chama de huevos revueltos, que em espanhol significa ovos mexidos, e acho que ele apresenta várias coisas assim tão presentes no trabalho. Acho que não à toa ele virou uma das peças mais conhecidas, que mais circulam por aí, que ganhou prêmio também no Museu da Casa Brasileira. Eu acho que ele traz realmente muitas características da ovo. A começar pela importância do título, que a gente entende realmente o título como mais uma camada de significado da peça. Então você tem a forma, a construção, a cor, enfim, todos os elementos da peça e o título, de certa maneira, embalando e levando esse significado um pouco mais adiante. No caso dessa peça também, a gente tem essa estratégia aí de deslocamento então, que é pegar deslocamento e inversão, que é pegar a bola de bilhar, que é do contexto do jogo de bilhar ali, e jogá-la para a parede, fazer um aumento de tamanho nela, fixar ela na parede em posições que remetem ao jogo, como se fosse um congelamento do momento de uma cena X do jogo, e inverter o plano. Então, uma coisa que é do horizontal, jogar ela no vertical. E o que a gente trabalha é justamente assim, com essa ideia de fazer todas essas pequenas alterações. Então é o plano horizontal que vira vertical, o tamanho que aumenta um pouco, a função que muda, o congelamento no tempo. É tudo isso. Quer dizer, quando eu falo sobre todas essas explicações, acho que é importante colocar isso, normalmente são coisas que a gente pensa depois. Não são estratégias para chegar, mas assim, depois que vem uma ideia, a gente vai elaborando tudo isso, vai pensando sobre tudo isso, faz parte do amadurecimento da ideia.
A ideia inicial aí veio num relâmpago, assim, numa coisa falando, nossa, bola já botou na parede. Colei uma com dupla face na parede, como fica legal. Aí depois disso é que vem toda essa elaboração. Quer dizer, eu tenho sobre essa estratégia toda, tem uma coisa que eu acho uma noção que eu acho muito interessante, que eu acho que se aplica muito a isso, que é do Walter Benjamin, que é um filósofo, que é a ideia de atentividade e distração. Que basicamente ele fala o seguinte, que o design está muito ligado em outras palavras, a gente não precisa aprender as coisas do cotidiano. Você olha para uma maçaneta, você não precisa parar para pensar como que abre a porta, né? Já são coisas automáticas. Você olha para o interruptor, você sabe que aquilo acende a luz. É uma comunicação absolutamente imediata. E que isso, entre outras coisas, geram, eu estou resumindo muito, uma ideia muito mais complexa do que isso, geram uma ideia de distração, que são essas coisas que você vai fazendo, que você vai executando sem perceber que está fazendo. E a gente tenta, de alguma maneira, com os nossos objetos, dar um susto nessa distração. Então, através de todas essas características, ativar a percepção. Então, eu estou pendurando o meu casaco, mas eu levei um sustinho antes de fazer isso, eu percebi alguma coisa. É mais ou menos essa a estratégia. E acho que isso também aparece em outras peças, né? Esse tipo de deslocamento. A poltrona cadê, por exemplo, que trabalha com essa ideia de esconder o objeto. Então ela tem de certa maneira, ela procura fazer uma voz contrária ao dogma da forma segue a função, que era um dos dogmas da Bauhaus, e ela faz o contrário, a forma esconde a função. E essa é a ideia aí de deslocamento. No caso da mesa camelo, é uma outra pegada, que é o fato dela citar a mesa de camelô. Só que ela de propósito chama camelo, porque ela também cita o camelo, que é o animal que, muito gentilmente, ele se senta para você subir em cima. E depois se senta para você descer. Então, como ela tem também essa brincadeira de ser usada em diferentes alturas, e aí de novo entra o nome, fazendo essa dupla referência ao camelo e ao camelô, que eu acho uma coisa bacana. Bom, sobre essa... Interessante isso que você pergunta aí sobre essa extrapolação da função. É uma coisa que a gente conversa bastante aqui, e a gente chegou à conclusão que a trajetória que a gente tenta fazer dentro de um projeto é uma trajetória circular, que num primeiro momento a gente tenta se descolar da função, esquecer a função e viajar por outros caminhos, por outros lugares simbólicos, fazer outras associações, pensar em outras coisas, mas no final da trajetória voltar para a função. Só que daí essa volta para a função dentro do projeto, ela já acontece povoada por todos esses elementos que entraram na nave aí, assim, dentro dessa viagem, e para nós isso é o que é interessante, é se descolar da função, pegar todos esses elementos e trazê-los de volta para a função, e aí fica ressignificado. E acho que dentro dessa viagem muitas vezes entra o humor, que eu acho que é uma forma de comunicação muito
muito gostosa, muito eficiente, muito interessante. E não sei se era exatamente essa a pergunta, mas enfim, em relação a essa relação aí, né, com o usuário, com o espectador, a ideia que a gente tem é... Bom, primeiro a gente entende o objeto que a gente está fazendo como uma ferramenta, uma plataforma de comunicação. Independente de ser uma cadeira, uma mesa, uma luminária, um cabideiro, seja o que for, uma plataforma de comunicação e para a gente conversar com esse usuário, com esse espectador. E aí nessa fala a gente vai propor todos esses assuntos e justamente assim, no momento do uso é que a conversa se dá, é que a conversa acontece, porque a gente fala um monte de coisa quando a gente propõe o projeto e o espectador responde um monte de coisa quando ele usa, e aí é nessa troca que a coisa vai ganhando vida. Bom, a entrada do lúdico no nosso trabalho, na nossa criação, é uma coisa que aconteceu um pouco naturalmente. Acho que faz parte da gente, de como a gente pensa. Não foi uma determinação estratégica, vamos fazer objetos lúdicos. Mas foi uma coisa que apareceu naturalmente dentro do processo de criação e que sempre, desde o começo, foi associado ao nosso trabalho. E é uma coisa que eu adoro, acredito muito nesse humor como uma forma de comunicação, como uma ideia de um mundo mais bonito, de um mundo leve. Enfim, humor, claro que o humor não tem nada a ver com... não é piada, é humor, é o espaço o lúdico da brincadeira, às vezes, eu acho que também isso tem a ver com uma ideia do design. O design influi na nossa maneira de estar no mundo, de ocupar os espaços, de realizar as funções. E aí, dentro disso, você estar no mundo e fazer as funções da vida cotidiana com humor é muito melhor, é muito mais leve, a ideia é isso, assim, é tornar as coisas mais interessantes, mais leves. E a multifuncionalidade é uma coisa que a gente gosta muito, sempre gostou. Até no começo assim do trabalho, a gente já muitas vezes entrou em algumas ciladas por essa multifuncionalidade, que depois a gente foi aprendendo, porque assim, no começo a gente percebeu que alguns projetos começavam a ficar muito difíceis, que a gente queria que uma coisa fosse, que acho que é meio natural assim, de quem está começando um trabalho, queria que fosse uma cadeira, uma mesa, uma luminária, um saco de roupa suja, um porta-envelope, um porta-barbeador e tudo ao mesmo tempo. De querer demais de um projeto, muito mais do que ele pode dar. Acho que aí quando a gente se deu conta de que não era para tanto, não era bem assim, foi depurando um pouco essa intenção de multifuncionalidade, a gente começou a chegar um pouco mais perto de alguns resultados de fato multifuncionais. Tem uma frase sobre isso que eu sempre cito, que é uma frase do Frank Lloyd Wright, que eu acho incrível, que ele falava para os alunos: se você quer fazer alguma coisa flexível, faça de pedra. Então, nesse sentido de que, assim, às vezes, o mais básico do básico pode ser o mais multifuncional de todos, porque ele é simples, ele é conciso e aí ele dá conta de muita coisa. Mas, com certeza, é uma coisa que a gente persegue, essa multifuncionalidade, até no sentido econômico. Puxa, você tem uma coisa que pode ser usada de várias maneiras, e também acho que isso tem a ver com uma ideia que a gente gosta de abordar também, que é a vida muda, a gente muda, o mundo muda, a gente acredita em objetos, em fazer coisas que tenham longevidade. Então uma coisa te atende de um jeito hoje, mas daqui 5 anos
ela pode te atender de outro, daqui 10 de outro, enfim. Uma coisa que a gente tenta aí chegar perto, sim. Essa questão do nosso trabalho estar na fronteira entre design, arte, ou dele, enfim, ter esse diálogo com as artes plásticas, é uma coisa também que sempre está presente, esse assunto sempre está presente, o trabalho é visto dessa maneira, e de fato, assim, a gente muitas vezes é convidado para fazer exposições em museus ou em galerias, ou trabalhos para essas instituições, em parcerias com artistas. E a maneira como a gente vê isso bom, primeiro, acho que de fato, se a gente for olhar lá atrás, na origem do design, o design ele nasce entre a arquitetura e as artes plásticas. Então, a arquitetura e as artes plásticas são áreas de conhecimento já muito mais antigas, enfim, de milênios mesmo, e o design é uma área de conhecimento muito mais recente. O design estruturado como campo, como pensamento, é um fenômeno do século XX. E eu acho que é isso. Qualquer criança que nasce tem pai e mãe. E eu acho que o pai e a mãe do design são a arquitetura e as artes plásticas. E dentro disso, acho que a gente, o tempo todo também continua aí, assim, nessa vida em família, com a arquitetura e com as artes plásticas, com a arquitetura no sentido de que o nosso trabalho tem muito uma preocupação espacial, tem muito uma conversa com as características arquitetônicas, onde ele se insere. Aí você pega em peças como a estante circular, o Home Sweet Home, várias peças que dialogam assim, claramente com a arquitetura, e no caso das artes plásticas, você pensar lá atrás do design, ele nasce realmente com a nomenclatura de arte aplicada. Então, era assim, o que a gente pensa como arte aplicada? Estampas têxteis, ou desenhos gráficos para objetos, enfim, ainda muito dentro do registro do design gráfico, bidimensional, design de superfície. Junto com isso também vem o design de construção, propriamente, o design de projeto. Vendo aí, assim, como o design se alimenta de todo esse vocabulário formal das artes plásticas. Hoje, depois que a arte já passou ali por toda a revolução conceitual dos anos 60, enfim, tudo isso que aconteceu aí no século XX, eu acho que o nosso design, ele também incorpora essa revolução conceitual que ocorreu, vamos dizer. Então, hoje não é só mais o aspecto formal gerado pelas artes plásticas, esse vocabulário que o design está incorporando. Tem também esse aspecto conceitual de estratégias. E aí essa coisa que você fala, então, né, do humor que vai, que volta, dessa desconstrução da função, reconstrução da função. Eu acho que isso também tem muito a ver com essa revisão do lugar da arte, sobretudo na segunda metade do século XX. Então a gente bebe nessa fonte e conversa com tudo isso. Bom, eu e a Luciana, então, temos formação em cinema e eu acho que sim, isso acaba influenciando bastante na nossa produção hoje, e principalmente por duas razões. Porque normalmente as pessoas falam, nossa, mas cinema e design não tem nada a ver uma coisa com a outra, e eu acho que tem. Para começar, são duas manifestações culturais tipicamente do século XX, que se iniciam no século XX. E eu acho que isso traz aí uma série de pontos de encontro. E também como o design que eu já falei, né, que nasce aí assim
o pai e a mãe são a arquitetura e as artes plásticas, acho que o cinema também tem um monte de pais e mães, até é uma família maior, mas tem a literatura, tem o teatro, tem também a arquitetura e as artes plásticas influenciando na cenografia, no figurino, a música, a luz, que também vem da pintura através da fotografia. Então, também o cinema, acho que isso assim, se reflete claramente, acho que na nossa maneira de encarar o design hoje, que é o estudante de cinema, ele está o tempo todo tendo que olhar para tudo isso, tendo que olhar para todas essas origens e outras áreas para trocar. E eu acho que isso acaba gerando um processo criativo específico e que tem muito a ver com design, porque design também assim, não só conceitualmente a gente está o tempo todo trocando, dialogando com arquitetura e com artes plásticas, mas no fazer efetivamente, que também isso aí tem um paralelo com o cinema, você está dentro de uma indústria tendo que coordenar ali os fazeres de um operário, de um coordenador de produção, um encarregado, um marceneiro, um serralheiro, um tapeceiro, uma costureira, trabalho de coordenar todo mundo e administrando os saberes específicos, as possibilidades de uma máquina com as necessidades do outro funcionário que vai fazer aquela outra etapa. Acho que isso tem muito a ver com o fazer do cinema. O funcionamento do nosso processo é o seguinte: a gente desenha, a gente tem, então somos eu e a Luciana e temos mais 2 pessoas na equipe de criação e desenvolvimento dos projetos. A gente desenha bastante, primeiro na mão, depois passa esses desenhos para o computador, depois passa para uma etapa de maquete, de teste. Essas maquetes começam pequenas, depois elas normalmente até chegam, dependendo do projeto, a fazer uma maquete em escala 1:1, principalmente em caso de cadeira, de poltronas, de peças que dependam mais de uma adaptação de ergonomia. E a gente já tem algumas fábricas que são nossos parceiros, que a gente trabalha há muito tempo, e a gente então, quando vai para a fase de protótipo, desenvolve com eles, já lá na fábrica. Muitas vezes a gente tem uma ideia, nasce um projeto que não é adequado a nenhuma dessas fábricas que a gente já trabalha. Aí é um trabalho mais árduo que a gente tem que procurar outra. Por exemplo, agora a gente está começando a desenvolver um trabalho em fibra, que a gente nunca trabalhou. Então a gente está nessa pesquisa de fabricantes que possam desenvolver esse projeto. Mas a gente não fabrica nada, a gente só põe a mão na massa até a etapa de maquete 1:1 e depois a gente acompanha dentro da fábrica. Mas no nosso trabalho a gente gosta muito de contar com os especialistas. Então, eu acho que o trabalho ele exige essa minúcia de execução. Então, assim, a gente conhece de marcenaria, conhece serralheria, conhece um pouco de tapeçaria, mas não como o especialista que está ali mesmo com a mão na massa há 20, 30 anos, com uma super experiência, fazendo aquilo. Então, nessa hora a gente tem que trabalhar somando conhecimentos e especificidades. Bom, essa relação do design com o corpo é muito particular e muito importante, porque são coisas que vão ser usadas por um corpo. E até que a gente falou muito dos aspectos conceituais, da percepção, mas elas vão ser usadas por um corpo. E com certeza é um dos grandes desafios do design, principalmente quando a gente está falando em
cadeira, poltrona, sofá, esse desafio da ergonomia é enorme, uma coisa que a gente com certeza se detém muito sobre ele. Acho que em algumas situações, em alguns casos, em alguns projetos a gente consegue chegar num resultado, em outros talvez até pudesse ser melhor ainda, mas acho que dos maiores desafios mesmo que a gente tem é esse. Um dos nossos últimos projetos, que é o Campo, que é um projeto bem interessante, que é são módulos componíveis que eles partem de uma modularidade assimétrica, e é um sofá que você pode usar tanto um módulo quanto 2, 3, 4, 5, 10 mil, 20 mil, ele não tem, as possibilidades são infinitas. E ele é bem interessante, assim, a pesquisa que a gente fez em relação ao corpo foi bem interessante para desenvolver essa peça, porque a gente ficou pensando assim no corpo sentado, semi-deitado, deitado, esticado, se espreguiçando, recostado, lendo um livro, vendo televisão, comendo, tudo dentro dessa peça. E aí a gente testa isso, sempre esse mesmo processo, primeiro em desenho, simulando ali algumas angulações, depois a gente parte para a maquete, e aí a gente usa aqueles bonequinhos de desenho articulados assim, para ir testando algumas alturas, algumas angulações, depois a gente faz maquete mesmo e fica aqui sentado, deitado, fica experimentando isso até que parte para o material, e aí sempre muda. Quando vai para o material mesmo, ele sempre dá outras respostas. Então a espuma que afunda um pouco mais, que afunda um pouco menos, que é mais mole, que é mais dura, essas adaptações todas são super importantes. Mas enfim, eu acho que essa questão aí do corpo, do conforto, acho que ela é a grande questão do design. Não à toa o objeto cadeira é o grande ícone do design, porque receber o corpo realmente é muito difícil, e sobretudo porque o corpo vai mudando ao longo da história, as necessidades vão mudando, as situações vão mudando, né? Então você pensa numa cadeira do século XVIII, que era aquele sentar ereto, alto, longe do chão, com os braços altos, com o espaldar que vinha até em cima, que tinha uma ideia de uma austeridade, de um peso. E o que a gente faz hoje, que é mais despojado, que é mais leve, que é mais igual, que dá mais liberdade, que é um reflexo do mundo hoje, né? Então, graças a Deus esse mundo continua mudando, e aí a gente tem que correr atrás, repensando esse mundo e propondo outras coisas. Bom, acho que essa conversa aí do design com a sustentabilidade, ela é super importante, está na pauta mundial hoje, não tem como não estar, porque está todo mundo preocupado com o planeta, a gente precisa fazer alguma coisa. O design é fundamental dentro desse processo. E aí dentro disso, assim, qual que é a nossa posição? Acho que primeiro tem algumas coisas básicas, que é utilizar materiais ecologicamente interessantes, mais do que ecologicamente corretos, ecologicamente interessantes. Então, madeiras de reflorestamento, esse tipo de coisa, com certeza. Agora, uma coisa que me preocupa um pouco é quando essa sustentabilidade vira mais um elemento de marketing do que uma verdade sobre aquele projeto. Porque, usei a madeira de reflorestamento como exemplo. Não adianta nada você usar uma madeira de reflorestamento,
no modo de produção completamente inadequado, com relações humanas injustas, etc, etc, etc. Então, e que são coisas que não aparecem no produto, que não se coloca na etiqueta. Mas eu acho que assim, isso é uma coisa que para mim é tão importante quanto o material do qual ele é feito. Uma outra característica importante assim para mim em termos de sustentabilidade é justamente uma coisa que você tocou, que é a durabilidade do objeto. No limite, até uma cadeira feita num material ou com uma técnica um pouco menos interessante em termos de sustentabilidade, mas que ela vai ter a vida útil de 5 outras, é 5 vezes menos lixo que você está gerando para o planeta. Então, essa equação aí, ela é uma equação muito complexa, que a gente não pode reduzir só a material, técnica de procedimento. Então, também ainda tem a questão da durabilidade, da usabilidade de tudo isso. Enfim, então acho que é mas acho que eu estou tocando assim nesses pontos de matéria-prima, técnica de construção, durabilidade, porque são talvez os pontos prioritários quando você pensa em mobiliário. Porque quando você pensa assim, no design como um todo, você pensa assim, saquinho de embalagem. E o Brasil é uma coisa engraçada, assim, o Brasil tem uma cultura de desperdício entre outras coisas, desperdício de embalagem. Eu vejo assim, você pede um delivery, aí a lata de Coca-Cola vem embalada dentro de um saquinho plástico cheio de durex, que vem dentro de um saquinho de papel que tem um outro durex. Para quê? A lata de Coca-Cola já está embalada em si. A gente já teria um problema ali, que é o alumínio. Não precisa ter mais o problema do saquinho, mais o problema da embalagem. E aí, o que eu acho que é necessário num caso desse? Seria uma reeducação de uso. O problema não é fazer o saquinho de plástico, ou de poliuretano, ou de papel, ou disso ou daquilo. É uma consciência de que não precisa usar o saquinho. E no limite não precisa fazer aquele saquinho. Então, antes de gerar todo o questionamento de como vai fazer o saquinho, onde vai jogar o saquinho fora, como vai... Não faz, não precisa. E isso eu acho que é um programa de educação muito complicado, porque ele vai contra os interesses da sociedade de consumo, do mundo capitalista, da indústria, da produção, de tudo isso. Porque assim, como é que você vai chegar para um industrial que faz saquinho de plástico? Na verdade, você não precisa convencer ele a poluir menos. O ideal seria convencer ele a talvez não fazer o saquinho de plástico, mudar de área. É complicado a questão.